Então, se já veio pré-determinado que seria aprovado, não é como o companheiro colocou, o bispo Francisco, querendo fazer o papel do advogado do diabo. Então, aqui eu não quero fazer o papel do promotor dos inocentes, mas só foi aprovada porque a base governista é maioria. Muito obrigado. Eu queria agradecer a Marcos e dizer que agradecer a atenção de todos os que fazem o Che Guevara e o Leningrado, mas, já que em função de sua pergunta, eu gostaria que o secretário se posicionasse a respeito, até para vocês saírem sabendo, vocês estão saindo agora, não é isso? Vocês saíssem sabendo a resposta desse questionamento e aquele questionamento que você fez anteriormente. Veja bem. Eu gostaria só que o secretário Kelps respondesse apenas as questões pertinentes ao Leningrado, porque a gente vai continuar ouvindo os demais inscritos e aí Vossa Excelência vai ter a oportunidade de falar posteriormente. Presidente, não haverá prejuízo quanto ao tempo, porque, em todo caso, eu responderia essas questões no final, somente para que os componentes do movimento não fiquem sem as respostas da Secretaria a todos os questionamentos. Em primeiro lugar, dizer que as linhas do Planalto são as mais beneficiadas nesse acordo firmado no atual reajuste de tarifa. Além dos 100 ônibus novos, nós pedimos 100 ônibus, 20 ônibus a mais na frota. Desses 20 ônibus a mais que serão incorporados à frota para descongestionar as linhas que estão tendo mais problema, 5 são para o Planalto. Então, o Planalto vai passar a contar com 5 ônibus a mais dos atuais que atendem a região. Porque essa preocupação que os moradores dessa região têm, a preocupação que eles têm, a Secretaria também tem. Só que isso precisa ser corrigido no decorrer do tempo. E essa foi uma oportunidade para a gente corrigir isso. Agora, você fez uma observação, Marco, muito pertinente. Quando você disse que essas casas que foram entregues foram frutos de um projeto apresentado na gestão anterior. Talvez por isso esteja faltando a estrada para o ônibus chegar lá, a linha de ônibus mais adequada. Porque numa política habitacional séria, você prepara a infraestrutura para levar o cidadão. Você organiza a área, você faz a estrada, você prepara a iluminação, o abastecimento d'água, o transporte público, para em seguida colocar as pessoas para morar. O que está ocorrendo nessa região é uma política habitacional equivocada. Joga o povo lá de qualquer jeito, consegue o dinheiro em algum programa federal e não faz uma política pública habitacional para a cidade. E é por isso que tem a dificuldade de transporte que tem lá. E corrigir isso, numa máquina do tamanho da Prefeitura de Natal, não é simples. Você precisa ter uma política pública perene, efetiva, eficiente, para ir fazendo essas correções históricas. E isso está sendo feito, e nós temos em Natal uma das secretárias de habitação mais competentes do país, que é Diana Mota. Talvez, tecnicamente, a secretária mais preparada desta gestão, da qual eu tenho admiração enorme pela seriedade, a dedicação, uma profissional bem-sucedida a nível nacional, que veio para cá cumprir uma missão pessoal, de implementar em Natal uma política pública das mais sérias do país, do ponto de vista habitacional, para evitar esse tipo de equívoco que você muito bem disse, fruto de uma política habitacional equivocada. No tocante ao Norte Fácil, que você falou do roteiro, a gente tem que escolher uma rota para a linha. Como há um gargalo de congestionamento enorme na ponte de Igapó, nós temos essa linha, busca incentivar a resolução dos problemas fora da ponte. Se a gente colocar uma perna dessa linha para fora da ponte, toda a política de mobilidade que a gente está defendendo não é verdade. E a gente defende uma política de mobilidade observando também as questões geográficas da cidade, obviamente respeitando as questões socioeconômicas. Por isso que a linha não vai até o bairro Nordeste. O tempo de espera na parada de ônibus, efetivamente, é um grave problema. E ele é fruto de um sistema de transporte público que o desenho das linhas de ônibus foi feito há 30 anos atrás, e a sua estrutura básica é a mesma até hoje. E aí, quando eu for responder os outros questionamentos acerca da licitação, a gente vai poder responder essa questão. No tocante ao amplo debate, e é a última resposta da pergunta que você fez por fim, eu fico imaginando o sindicato
dos bancários, fazendo um amplo debate com os clientes do banco, se vai ter greve ou não vai ter greve. Eu imagino, os estudantes, que têm todo o direito, é democrático, e eu participo de todos os debates, respondo a todos os questionamentos, mas eu imagino um amplo debate para discutir se você deve fechar Rio Branco ou não em horário comercial. Vamos chamar os trabalhadores, vamos chamar os estudantes, é a mesma lógica. É a mesma lógica. Eu imagino um amplo debate, e estou dizendo isso aqui absolutamente desarmado. É somente para lembrar que as coisas não são bem assim. Porque eu não lembro de nenhum sindicato dos petroleiros, dos bancários, e eles têm direito a fazer greve, sim, é legítimo, e é democrático. Mas não tem amplo debate com os clientes antes de fazer a greve, não. Porque é a estratégia de protesto, e é normal. Fazer um amplo debate antes de tarifa, esse debate pode ser feito permanentemente, da política de tarifa e do transporte público. É pedir para não cumprir o TAC. Porque é óbvio que há um componente social, emocional, político por trás disso, que não faz com que esse debate, como bem ficou provado aqui, seja sereno, racional. Dizer que o atual reajuste de tarifa não foi debatido, não foi pensado, não foi consultado, não é verdade. Ele foi feito, houve todo o fórum de debates no TAC. As entidades participaram, o Conselho do Usuário participou. Para quando foi definida a data para 6 de junho. Agora, discutir só o aumento pode passar a impressão. Pode passar a impressão que está discutindo só a questão do interesse individual. Na hora que bateu em mim, eu protesto e eu reclamo. Porque quem faz movimento e quer um sistema de transporte melhor, construir uma sociedade melhor, ele faz um debate permanente, e não só quando atinge a si. Então, essa questão do debate, há debate sim, porque eu, pessoalmente, representando a prefeita Micaela Souza, não deixei de ir a nenhum debate ao qual fui convocado. Nenhum. O Conselho de Usuários, só para adiantar o vereador Nery, já se reuniu esse ano, sim. E foi convocada a reunião logo após o reajuste, ia ser quarta-feira passada, mas nós tivemos que ir a Brasília para lutar pelos recursos da Copa do Mundo para Natal, e tivemos que adiar para quinta-feira agora, para poder apresentar a planilha, que já foi enviada ao Ministério Público antes do anúncio do reajuste, foi enviado ao Ministério Público, a planilha, para explicar toda a questão do aumento ao Conselho de Usuário de Natal. Não, só para concluir, dizer que a gente continua aqui até a hora que for necessário, democraticamente, para debater e esclarecer para a população de Natal todos os pontos que forem necessários sobre a política urbana de transporte público na nossa capital. Bom, antes de ouvir Bruno Moura, só anunciar aqui a presença de Cláudia Gazola, educadora do Fórum de Mulheres do Rio Grande do Norte, e Jolúzia Batista, coordenação colegiada do coletivo Leila Diniz. Bom, Bruno Moura, 3 minutos. Presidente, pela ordem, antes do Marcos se ausentar, e aqui é uma audiência pública, e é legítimo o nosso direito à fala. Foi não, vereador Ranieri Barbosa. Eu queria fazer 2 retificações, me dirigir ao secretário Kelps, a pessoa que eu estimo e tenho muito respeito, que a política de habitação, e aqui Marcos é testemunha, lá no Leningrado, a luta deles e o planejamento no projeto de reintegração urbana do governo federal, que eles conseguiram levar iluminação antes mesmo do projeto, conseguiram levar água antes mesmo do projeto, conseguiram parte dos recursos, e o governo do ex-prefeito Carlos Eduardo, que fez um bom planejamento, que hoje você pode ir lá, porque eu fui, Kelps, quando não se tinha nem acesso, e hoje tem acesso ao conjunto habitacional. E eles são testemunha da luta que eles tiveram. Então, eu acredito que aí, meu amigo, desculpe, você não conheceu aquela época, eu vivenciei aquele momento, que tínhamos que andar mais de 1 quilômetro a pé para chegar no Leningrado. Então, não foi uma política má de habitação. E, por último, quero lhe dizer que defendi aqui nesse plenário, porque tinha conhecimento através de você, o Conselho do Usuário tinha sido consultado. E, quando cheguei aqui, vieram informar que não tinha tido essa reunião. Então, por isso que eu fiz o questionamento. Porque eu validei que, na hora que o Conselho do Usuário se reúne, já está referendado, que ali tem a participação, inclusive, do controle social. Obrigado. Então, vamos ouvir Bruno Moura. Boa noite. Boa noite.
Eu vou ser breve. Bruno, só agradecer a presença, Marcos, mais uma vez, de vocês, parabenizar aí pelo espírito de luta do pessoal do Leningrado. Pode falar, Bruno. Primeiramente, eu queria, assim como o vereador Ranieri pediu para que a Seturne apresentasse quanto investiu de 2007 para cá, eu gostaria de pedir que a Seturne informasse quanto que as empresas lucraram de 2007 para cá também. Se for possível, eu gostaria de ter acesso a essa informação. Outra coisa. Ainda em maio, quando aconteceu um movimento aqui na cidade, cogitando esse aumento, esse possível aumento, que seria no dia 6 de junho, segundo o próprio TAC, a prefeita declarou que a população não precisa se preocupar com qualquer aumento. Assim como o secretário Kelps falou, que ela nunca disse que não seria aumentado esse ano, nunca utilizou a palavra este ano, essa declaração ela não deu, mas ela fez questão também de não avisar, não fazer entender que não seria simplesmente naquele momento. Eu, pessoalmente, descobri que houve esse ajuste de 3 meses para que as ações do Seturne, das empresas de ônibus, que deveriam ser feitas até o dia 6, fossem feitas de junho, fossem feitas até o dia 6 de setembro, fiquei sabendo isso muito próximo do aumento. A sociedade civil organizada tentou, sim, debater esse aumento com antecedência, tanto é que o senhor se fez presente no debate no dia 24 de agosto, lá no UFRN, que o Observatório da Câmara provocou, e nele o senhor também chegou com o mesmo argumento oficial da Prefeitura de que o aumento não estava sendo cogitado. Ainda deveria ser discutido muita coisa antes de qualquer aumento. Essa discussão, pelo que a gente ficou sabendo aqui, não aconteceu nem no Conselho de Usuário. Assim como o vereador Ranieri falou, que se pelo menos fosse naquele fórum, pelo menos havia sido discutido com a sociedade de alguma forma. Aí o que eu queria saber, o que provocou a alteração do discurso da Prefeitura, tanto da própria prefeita como do secretário, em menos de 2 semanas, do dia 24 de agosto, em que aconteceu esse debate lá na Universidade Federal, até a declaração no dia 4 de setembro, na noite do dia 4 de setembro, de que seria aumentado no dia 6, no domingo, a tarifa de ônibus. Outra coisa seria o seguinte, que a gestão passada, o governo passado, tentou barrar um aumento e que foi como se fosse cancelado por medida judicial. O que a gente escutou, eu não posso dizer aqui se isso é verdade, eu não tive acesso aos autos desse processo, mas que um dos argumentos que inviabilizaria essa redução seria que não aconteceu amplo debate, ampla divulgação dos dados que levariam a essa redução que o prefeito tentou fazer. Então, ele tentou uma redução pela canetada, não conseguiu, e o que a gente vê é que aconteceu agora um aumento pela canetada também, porque não foi apresentado, assim como o Regitac, os dados que compõem todos os cálculos para chegar a um reajuste da tarifa. 1 minuto. Estou terminando. O reajuste não significa necessariamente o aumento. Apesar de que toda empresa que quer reajustar a tarifa do seu serviço vai sempre tentar reajustar para cima, melhorando a sua situação, a gente encontra uma situação diferente no transporte público, porque é um serviço, é uma concessão de serviço para a sociedade. E que aí o caráter para definir o preço tem que ser outro, e não simplesmente a vontade da empresa. Tanto é que o transporte público não possui uma concorrência igual. O segundo argumento do vereador Ranieri Barbosa, de uma possível redução do imposto sobre serviço, e isso teria um impacto direto na tarifa. E tal impacto provocaria, sim, um valor negativo no cálculo para o reajuste, e isso possibilitaria, sim, uma redução da tarifa. Então, o reajuste pode ser tanto para aumentar quanto para reduzir. A gente compreende que uma redução da tarifa é muito mais difícil, mas ela ainda assim é possível. Conclua, por favor. Eu queria terminar dizendo que
O que a gente está discutindo aqui não é necessariamente o aumento, e sim como se deu o aumento. Dessa forma, não poderia ser feito, não foi discutido de forma alguma com a sociedade, não foi apresentado nenhum dado. E assim como o Seturne vem apresentando quase que diariamente na televisão local, de que cerca de 80% dos usuários estão felizes, contentes com o transporte público, eu queria perguntar, infelizmente, muitos dos cidadãos já se foram, mas quem daqui está feliz com o transporte público? Quem é usuário e está feliz com o transporte público? Encerro. Ouviremos agora Daniel Chacon. Daniel, 3 minutos. Boa noite a todos e a todas. Em nome do Centro Acadêmico de Direito Emanuel Bezerra, eu gostaria de saudar essa mesa em nome do companheiro George Câmara, e esse plenário em nome de todos aqueles que lutam por um Natal melhor e sustentável. E gostaria de estar falando que nós, do Centro Acadêmico de Direito, da FARN, nos sentimos muito desprivilegiados e pouco representados a partir do momento que nós vemos a presença de 4 vereadores numa audiência pública, onde nós temos uma questão de suma importância, tanto para a juventude como a população natalense. E se tiver algum vereador me assistindo nesse momento agora, nós gostaríamos de registrar aqui todo o nosso protesto e, infelizmente, deixar nossa posição de que essa, infelizmente, é a cara da nossa Câmara, é uma Câmara que não liga para os debates que estão postos no dia a dia. E queria fazer um esclarecimento ao vereador Bispo Francisco de Assis, quando coloca da inviabilidade do horário dessa audiência pública, e eu gostaria de dizer, vereador, que, infelizmente, esse é um horário ruim, não só para vocês, mas para todos nós estudantes também. Nós temos estudantes que vão fazer prova amanhã, nós temos estudantes que precisam chegar em casa e ainda estudar hoje. E, entrando nesse debate mais do transporte público, eu acho que é preciso estar atento a alguns descumprimentos que talvez o TAC venha apresentar. E isso me recorda ano passado, quando eu me sentava com a secretária Lúcia Rejane e a secretária Alexina, e, na verdade, a Lúcia é adjunta, e ela dizia que se o TAC fosse cumprido à risca, a passagem iria aumentar e subir todos os dias, porque diariamente você vai encontrar coisas não cumpridas no TAC. E eu acho que esse tipo de debate precisa ser colocado aqui. Inclusive, eu gostaria de deixar algumas dúvidas. A primeira delas, nós conseguimos ver que no Diário Oficial está prevista a aquisição de mais 20 ônibus para a renovação da frota, e nós queremos saber a partir de quando esses 20 ônibus vão estar chegando, esses 100 ônibus previstos até 2010, até quando, até esse ano ainda, pelo menos quantos deles podem estar em circulação, e prestar aqui a indignação de como a sociedade pode pagar uma coisa que ela ainda não usufruiu, como a gente pode pagar uma conta que a gente ainda não vê em prática. Nós estamos pagando por algo que não existe e que, diga-se de passagem, na minha curta atuação em movimento estudantil, eu nunca vi uma publicação em diário oficial sem prestação de conta. E, não por acaso, nós temos corte de gastos através do programa Passe Livre, através da bilhetagem eletrônica, como foi dito aqui. Nós temos a inflação sob controle, menores índices de inflação dos últimos 13 anos. Nós temos o preço do diesel e do petróleo sob controle, um reajuste de 8% na passagem, enquanto, se não me engano, o reajuste do salarial dos funcionários, dos motoristas, foi de 6%, e não por acaso esse tipo de prestação de contas não foi publicado no Diário Oficial. E gostaria de dizer aqui, para o companheiro Augusto, que levantou em algum momento, que esse sim é um debate sério, esse debate não é um debate político, porque a partir do momento que você discute o aumento da passagem, você está discutindo, inclusive, que tipo de sustentabilidade você está se propondo para a sociedade, porque a partir do momento que você aumenta uma passagem para R$2, você tem pessoas que vão deixar de andar de ônibus, transporte público, para passar, está andando de carro, emitindo mais gases na cidade, provocando congestionamento, causando a evasão escolar, porque nós sabemos que, infelizmente, essa é uma realidade dos nossos jovens, que deixam de ir para a escola porque não tem R$4 para gastar numa passagem pública. Então, portanto, esse sim é um debate permanente, não é um debate despolitizado, Daniel, não, pelo contrário. Um minuto. Pelo contrário, esse é um debate que nós queremos estar travando, porque é um debate para longo prazo, para além, e querer dizer
que esse é sim um acordo firmado entre o empresariado e o órgão gestor. Tanto é que o Ministério Público não se fez presente nessa audiência. Então, o órgão que deveria estar do nosso lado deixa bem claro de que lado ele está ao estar abdicando da construção dessa mesa. E, vereador Nildo, eu realmente espero que o passe livre ele seja beneficiário. Agora, quero que seja beneficiário diferente da bilhetagem eletrônica, que tinha toda uma pompa de que iria trazer agilidade, de que iria trazer interoperabilidade. E, infelizmente, o debate de que se aumentou a violência dentro dos ônibus e que o Seturne faz pouco caso, porque esse dinheiro agora é virtual e tanto faz, tanto fez se o usuário está sendo assaltado. E quem já pegou aqui um ônibus num pico de meio-dia sabe que esse debate da agilidade foi para o além, porque quem já pegou ônibus sabe que aquele get, o cartão quando engancha no get é uma fila maior do mundo numa parada de ônibus. E só para terminar, fazer um esclarecimento aqui para o amigo Batalha e para o vereador Ranieri. Nós, de entidades estudantis, que consideramos combativas, e combativas porque estamos no cotidiano, no debate do movimento estudantil, quando a passagem sobe ou aumenta, é reajustada, ou qualquer que seja, nós não nos sentimos representados no Conselho de Usuários. É preciso que fique claro que quando esse conselho foi fechado, a correlação de forças era injusta, que o movimento estudantil combativo, que está no dia a dia dos estudantes, era a minoria, e que as entidades patronais, que servem para fazer carteira de estudante, para financiar candidaturas de vereadores e deputados, eram maiorias. E, no mais é isso, e queria só, para terminar mesmo, deixar um questionamento que foi levantado por alguém, que eu não lembro, foi pedido, eu acho, por Ranieri, para que fosse feito um levantamento de quanto o Seturne gastou nos últimos períodos no transporte público. E, junto a isso, eu queria só agregar mais um pedido. Eu gostaria que fosse esclarecido também o quanto que o Seturne lucrou nos últimos levantamentos. É isso, obrigado. Já foi perguntado pelo Bruno Moura também. Natália Bastos Bonavides. Obrigada, mesa. Antes, um parêntese fora do tema em pauta. Se é para falar em respeito, antes de mais nada, eu preciso discordar de que tem que ser muito macho para ouvir e debater nesse plenário. Respeito à representação feminina nesta Câmara, senhor Hidalgo. Bom, eu gostaria apenas de fazer algumas poucas perguntas, muito objetivas. Fico na esperança... Aceitas. Fico na esperança de, comprometido, ouvir todas as respostas. Em primeiro lugar, um ponto que o representante do DCE, Igor Soares, até chegou a colocar, na cláusula primeira do TAC, senhor secretário, há a previsão da renovação de 172 veículos nesses próximos 12 meses. No Diário Oficial do município, que veio divulgar o aumento, saiu que, além dos compromissos firmados no TAC, haveria a renovação de 100 veículos. Minha pergunta é, objetivamente, isso significa que nós teremos a renovação de 272 veículos? Ou foi uma forma de fazer parecer que não era uma obrigação, mas sim um favor das concessionárias, cumprir com esses 100 veículos renovados? A segunda pergunta, em contato por telefone com o Ministério Público, me foi informado que dos 20 micro-ônibus para operar no serviço porta a porta, só haveriam sido concedidos 10 em operação. Isso está na cláusula terceira, a previsão dos 20. Logicamente, uma informação passada assim por telefone, eu não posso considerar como verdade, então eu gostaria de receber do secretário a informação precisa. Objetivamente, há os 20 micro-ônibus para o serviço porta a porta em operação, ou, ao contrário do que afirma o Diário Oficial do município, o TAC não foi cumprido na íntegra, o que significaria multa para as concessionárias. Se não foi, as multas estão sendo aplicadas. E, por último, fazendo coro ao colega Marcos, que infelizmente já teve que se retirar, se, como o secretário e o senhor vereador, representante do Executivo, fizeram questão de ressaltar, se o reajuste não foi surpresa, se tinha data certa para acontecer, se era em tudo previsto, qual foi, objetivamente, a dificuldade encontrada pela Prefeitura em publicizar o tema, em fazer a população ficar ciente do que viria, em dar aos cidadãos a oportunidade de debater o aumento e não esperar ver nos meios de comunicação população pega de surpresa. Eu não gostaria de ver, neste plenário, deturpações do tipo comparar o anúncio anterior do aumento das passagens a um anúncio anterior de uma greve. O debate anterior do aumento das passagens está previsto em lei e é uma obrigação
do município. São essas minhas 3 perguntas. Muito obrigada. Obrigado, Natália. Você cumpriu bem o tempo aí. Agora, Nativa Uanauá Gama. 3 minutos. Alô? Oi. Então, eu queria primeiro saudar a todos aqui presentes, em especial os estudantes, que, assim como eu, vieram aqui manifestar sua indignação. O secretário Kelps já nos conhece, a gente tem feito os protestos. Ele, assim como falou, tem debatido com a gente esse assunto, mas faço aqui uma ressalva que tem debatido com a gente, mas não ficou claro esse aumento dessa passagem 3 meses após aquele mesmo dia que você disse para a gente, ali em frente à prefeitura, que não haveria um aumento. Então, assim, eu achei uma estratégia... Nós, estudantes, eu falo pelos estudantes aqui em especial, nos sentimos agredidos com essa rasteira que levamos, porque por parte da prefeitura e por parte do Seturne, em anunciar na sexta-feira, às vésperas do feriado, e no domingo, na segunda-feira, se não me engano, a passagem é R$1, né, a tarifa social, iludindo as pessoas com esse anúncio surpresa. E depois veio essa tarifa social de R$1 para iludir as pessoas, para amenizar, digamos assim. Então, assim, eu me senti contemplada já na fala de meus amigos aqui, meus colegas presentes aqui. Queria também falar para o companheiro aqui, Rivaldo, que nós não somos desocupados, não. Nós estamos indo à rua, nós fomos protestar, nós fomos, 2 semanas atrás, na Rio Branco, fechamos a Rio Branco parcialmente. A gente tem esse debate com o Kelps também, a gente tem essa preocupação também, e por pouco tempo também. E com o apoio da população, sim. Nós estamos representando eles. Nós, estudantes, estamos representando a população. Obrigada. Obrigado, Nativa. Nós temos 2 últimos inscritos. Jair de Albuquerque e Meri Medeiros. Por favor, Jair, 3 minutos. Como esse, né? Um debate que nós poderíamos estar discutindo aqui coisas realmente que venham, né, a beneficiar a população, a beneficiar nós mesmos, as nossas famílias, nossos filhos, né? E, às vezes, deixam passar essa oportunidade, entendeu? E vão para um campo, né, um campo mais político. Nós vamos deixar isso para a época de eleição, para que nós possamos, na verdade, discutir uma coisa com seriedade, né? Bom, houve esse aumento? Houve. Agora eu faço uma pergunta aqui a todos que vêm debatendo com veemência a questão, entendeu, dessa determinação aqui, tá certo, da TAC. Quem foi que determinou? Quem foi que assinou? Quem estavam aqui, neste momento, né, no ato da assinatura dessa TAC? Temos que ver, né? Para não estarmos jogando pedra de forma aleatória. Não é verdade? Se nós tínhamos aqui o Ministério Público, né, tomando conta das ações, determinando